Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar aqui falando sobre o assunto que eu iniciei ontem, que são as abominações. E no vídeo de ontem eu falei que Babilônia é a mãe de todas as abominações da terra. Mas se Babilônia é a grande mãe de todas as abominações da terra, quem é o pai? Com certeza, o pai das abominações da terra é o diabo, que é o nosso adversário. Sim, porque ele é o sedutor de todas as nações. E todas as nações do mundo, ou seja, todos os habitantes que vivem hoje nesse mundo, nessa terra, na face da terra, todos eles já foram seduzidos pelas abominações que o diabo os incita a fazer. O diabo tenta as pessoas para que elas pratiquem as abominações e elas caem nessas ciladas, nessas armadilhas, e elas praticam isso e acabam tomando gosto, começam a gostar, começam a se amoldar, a se conformar com essas abominações, com essas práticas constantes, que são coisas abomináveis aos olhos do Senhor Deus. E a maioria dessas pessoas que praticam isso não tem mais temor de Deus diante dos seus olhos. Elas não têm mais a Deus. Elas praticam as abominações assim constantemente, sem se importar se Deus está vendo ou não. Elas não ligam mais para isso. Elas não ligam mais para Deus. Muitas delas chegam a ponto de dizer que Deus não faz caso disso, Ele não está vendo. As abominações tomaram conta das pessoas a esse ponto delas falarem essa loucura de dizer que Deus não está vendo. Então, isso significa que as pessoas já não se importam mais com Deus. Elas se importam em praticar as abominações, as coisas que elas gostam. Quem está por trás disso tudo é o pai da mentira, com certeza. E ele vai continuar fazendo isso até o fim dos tempos. Ele vai tentar levar o máximo de pessoas possíveis a praticarem essas abominações, a serem pessoas ímpias, a serem pessoas que não queiram mais viver de forma sensata, justa e piedosa. Ele está levando a humanidade a viver de uma forma horrível, digamos assim. Porque as pessoas hoje já não vivem mais em retidão aos olhos de Deus. Se desviaram disso há muito tempo, por conta das abominações que praticam. Essa é a verdade. Então, a mentira também é uma forma de abominação, porque aqueles que usam seus lábios para proferirem mentiras, essas pessoas estão praticando abominações diante de Deus. Isso é algo certo e já está escrito nas Escrituras a respeito disso. Então, sabendo disso, o diabo estimula as pessoas a praticarem mais mentiras ainda, a falarem mentiras dolosamente, com intenção, de forma deliberada, com propósito, de propósito, aliás. E muitos caem nisso. A realidade nos mostra isso. Isso a gente consegue ver, notar, perceber. É só olhar e ver como o mundo está hoje, dominado pelas mentiras que as pessoas falam, pelas quais muitas pessoas são enganadas por mentiras. Mas mentiras pronunciadas por qualquer pessoa é algo abominável. Talvez muitas pessoas não saibam disso, não se deram conta disso ainda. Estão praticando abominações. E, como já está escrito, os abomináveis ficarão de fora, assim como todos os mentirosos ficarão de fora também. Essa é a sentença
para aqueles que infelizmente hoje se deixaram envolver e se enredar pelas mentiras. Porque quando alguém fala uma mentira, ele está praticando a abominação. E isso é algo que nenhum ser humano poderia praticar, porque as consequências definitivas para aqueles que praticam a mentira já está escrito, como já falei. Os abomináveis, os mentirosos ficarão de fora. É a sentença definitiva. Mas, se você é um ser humano consciente, eu espero que você possa cair em si, possa cair na real, se arrepender, se purificar desse erro. Ainda há tempo de fazer isso. E Deus espera e dá a oportunidade para que qualquer pessoa faça isso de forma sincera, verdadeira, espontânea. Então, eu aqui quero estimular a você, encorajar a você a que você pare com essas práticas abomináveis, principalmente, no caso hoje aqui, a mentira. Deixe a mentira e fale a verdade com o seu próximo, com quem você conhece, com a sua esposa, com seu filho, com seu irmão, com a sua irmã, com os seus vizinhos, com qualquer pessoa que você possa conviver. É melhor falar a verdade e ter os bons resultados acontecendo em sua vida pelo fato de você falar a verdade, do que você continuar falando mentiras e sofrer as consequências dessa prática abominável que vai acontecer. Porque isso já está escrito que vai acontecer. Não vai mudar. O Deus que falou isso não vai mudar. Então, quem tem que mudar é você, é eu, é qualquer pessoa que queira que a verdade prevaleça na consciência, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. A verdade tem que tomar conta de você. Você tem que se amoldar à verdade, se conformar com a verdade. Andar e viver na verdade sempre. É a melhor coisa que você faz para a sua vida. Então, esse vídeo de hoje é para fazer com que as pessoas se conscientizem disso. E para ajudar ainda mais as pessoas a se conscientizarem disso, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que tem a ver com essa questão, que fala exatamente sobre isso. Esse texto está aqui no livro de Provérbios de Salomão. Está escrito assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Então aqui está a realidade. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ele abomina os lábios que proferem mentira. De qualquer pessoa. Hoje, muitas pessoas falam mentiras no sistema político, religioso, econômico, na mídia. Enfim, muitas pessoas falam mentiras. E essas pessoas falam mentiras porque são induzidas ao erro pelo pai da mentira. Porque ele leva as pessoas a pronunciarem mentiras com seus próprios lábios. E aí essas pessoas praticam essas abominações mentirosas que farão com que elas sofram as consequências. E isso significa que vão acontecer coisas terríveis para essas pessoas. Essa é a realidade. O diabo, enquanto isso, fica só olhando a pessoa sofrer as consequências e ainda dá risada. Porque você acha que ele vai ter pena de alguém que sofre as consequências das mentiras que falou, que são abominações? Pelo contrário, ele vai sentir prazer, ele vai comemorar a desgraça daquela pessoa. E isso é algo certo que acontece. Sim, porque ele
é aquele que dá sugestões, ele enche o coração das pessoas de engano, de mentiras, para que elas possam mentir. Foi isso que aconteceu com o caso de Ananias. Se você ler nas Escrituras, você vai ver isso aí. Então, essa é a realidade. Infelizmente, é isso que acontece hoje. Mas eu espero que as pessoas hoje possam se conscientizar disso. Conscientizar que é necessário deixar a mentira e falar cada um a verdade com seu próximo. Porque isso sim é que faz o ser humano andar em justiça e retidão. Viver de uma forma sensata, justa e piedosa em todo o tempo. E isso vai trazer boas consequências para a vida dessa pessoa, bons resultados. Então, se você quer isso para a sua vida, assim como eu quero isso para a minha vida, então vamos juntos, de forma unânime, viver de acordo com a verdade, falar a verdade, porque nada podemos contra a verdade, serão em favor da própria verdade. É isso que tem que acontecer. Nós temos que viver em favor da verdade, falar as coisas em favor da verdade, viver as coisas em favor da verdade sempre. A verdade tem que prevalecer em nossas vidas, no nosso corpo, alma e espírito. E a mentira tem que ser jogada para fora, tem que ser esquecida. Você tem que fugir da mentira, escapar, sair fora. A mentira só te prejudica. A mentira está matando a humanidade, destruindo. É isso que acontece. Então, você tem que entender que os lábios daqueles que proferem mentiras são coisas abomináveis, como está escrito aqui. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Então, aqueles que falam a verdade fielmente, essas pessoas são o prazer de Deus. Deus sente prazer em ver as pessoas falando fielmente, com honestidade, com sinceridade, com verdade. Ele sente prazer nessas pessoas. Mas os lábios daqueles que proferem mentiras são abomináveis ao Senhor. Ele tem um sentimento execrável, de ódio, por aqueles que falam mentiras com seus próprios lábios, sem saber que estão sendo induzidos ao erro pelo diabo, que os seduziu para fazer isso. É assim que acontece. Então, por que isso acontece? Porque o diabo nunca se firmou na verdade e ele quer fazer com que a humanidade também não se firme na verdade. Como ele faz isso? Induzindo as pessoas a falarem mentiras, para que pratiquem coisas abomináveis, coisas que vão levar essas pessoas para a ruína e perdição definitiva. Porque o diabo já está condenado. A sentença dele já é essa, já é definitiva. Mas ele quer levar o máximo de pessoas consigo para o lugar onde ele ficará. Você quer cair? Você quer cair nesse erro? Claro que não. Então é hora de você escapar disso aí. É hora de você escapar dessas abominações que você profere com seus próprios lábios quando fala mentiras. Chega disso. É hora de acabar com isso definitivamente. Então, essa é a mensagem de hoje para a sua vida. Eu espero que você entenda isso. Aqueles que quiserem entender isso hoje, aqueles que entenderem isso hoje de forma completa, eles vão tomar uma decisão baseado no que concluíram. E a decisão certa é falar a verdade sempre. A verdade tem recompensas, tem heranças, tem coisas boas que acontecem na vida de quem decide firmemente falar a verdade, custe o que custar. Então, essa é a verdade. Então esse vídeo de hoje é para falar sobre as abominações da mentira, que são causadas pelas mentiras. Então, Deus, nosso Criador, não quer que ninguém, em tempo algum, seja cúmplice ou conivente dessas abominações, que não possa consentir com elas, não possa participar dessas abominações causadas pelas mentiras. Esse é o engano que seduziu o mundo. É hora de você fugir disso aí, escapar e sair fora. Então essa é a mensagem de hoje.
para as pessoas. E eu espero que todos possam entender isso, porque é uma mensagem séria e importante para toda a humanidade hoje, que pode conseguir escapar dessas coisas e se voltar para o Deus vivo e verdadeiro, deixando os ídolos, deixando essas abominações, essas mentiras e vivendo de acordo com a verdade do nosso único soberano Criador, que é o nosso Deus vivo. Eu espero que isso aconteça com todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.